Vamos conversar a partir de agora com o Dr. Juliano Pessoa, ele que é advogado especialista em Direito da Saúde. Bem-vindo, Dr. Juliano, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, muito obrigado, é uma satisfação participar do programa. Doutor, um hospital, ele pode recusar fazer um procedimento por conta de motivos religiosos? Olha, esse é um tema, eu diria, bastante delicado, primeiramente, né? Porque trata aí do direito constitucional que qualquer ser humano tem, especialmente a mulher, em relação à sua questão familiar, né? O seu planejamento familiar. Então, isso é previsto, é um direito fundamental, bem como o acesso também a tratamento de saúde, que é uma questão social, né? Então, eu diria que, a meu ver, né, enquanto especialista na área, eu entendo que, em hipótese alguma, uma instituição, ou seja, uma pessoa jurídica, poderia se utilizar desse tipo de argumento para não assistir um paciente por motivos religiosos, como foi o caso concreto, né? Esse tipo de objeção de consciência, é importante que a gente esclareça aqui para quem nos ouve, ele existe, mas para o profissional médico. Isso não é extensivo a uma pessoa jurídica, né? Uma figura de uma instituição, para que ela se utilize desse tipo de artifício. E, além disso, eu diria até que isso, em outra ponta, fere, né, diretamente, de repente, a autonomia de outros profissionais médicos que, de repente, não comunguem desse tipo de pensamento, né? Porque, a partir do momento que a instituição utiliza-se da sua questão, né, do seu poderio, vamos dizer assim, hierárquico, para determinar que determinado procedimento não pode ser executado dentro da instituição, então, de repente, aquele médico que não comungue desse pensamento, ele igualmente estará impedido de assim proceder, e isso fere frontalmente a autonomia do profissional. Doutor Juliano, a gente, né, esse foco, a gente coloca bem essa questão do direito, né, da mulher querer ou não gerar filhos. Mas hoje em dia a gente sabe que já existe a questão das cirurgias de mudança de gênero. Aí como é que fica um hospital e se recusa a fazer essa cirurgia de mudança de gênero por questões religiosas? Como é que fica nesse quesito? Veja, nós terminaremos desaguando no mesmo ponto, né? Porque, assim, o grande detalhe é que o hospital, quando ele está ali de portas abertas, né, ele, na realidade, ele é um prestador de serviço, né, para toda a população. E nós temos procedimentos que são resguardados e previstos na legislação brasileira, pelo Ministério da Saúde e por todas as instituições que regulamentam a saúde no país. Então, por questões puramente religiosas, né, por convicções pessoais religiosas, eu diria, como eu digo, a gente vai desaguar no mesmo ponto. A instituição, enquanto pessoa jurídica, pensou que ela não tem esse direito, vamos dizer assim, de utilizar-se dessa questão da objeção de consciência para poder não realizar determinado procedimento. O profissional, sim. Aí, ressalvando mais uma vez, o profissional, e mesmo o profissional, nós não temos uma legislação específica que versa sobre isso. O que nós temos é a questão constitucional também, que resguarda o próprio profissional dele ter o seu livre exercício, de exercer a sua autonomia, né, como bem entender, as suas crenças pessoais, religiosas, etc. E o Código de Ética Médica, que prevê, de forma mais específica, essas questões da objeção de consciência. Certo. Mas, por outro lado, como eu digo, isso não se estende quando a gente está tratando especificamente de uma pessoa jurídica, de uma instituição hospitalar que atende toda a população. Então, somente sob essa argumentação, penso eu que o hospital está ferindo outras normas, inclusive constitucionais, de toda a população. E nesse caso concreto que nós falamos inicialmente, vale ressaltar aqui que o hospital tem convênio com o Sistema Único de Saúde, inclusive. Essa questão do planejamento familiar, da possibilidade desse método contraceptivo, é previsto pelo Ministério da Saúde, é previsto pelo SUS, e inclusive há dispensação desse mecanismo de forma gratuita para a população. Então, veja, o hospital ele não pode, mais uma vez destacando, por uma convicção pessoal, né, de crença, a instituição e não o profissional se insurgir, negando, criando objeção a esse direito da população que é
se planejar, né, do ponto de vista de familiar e também acessar os procedimentos de saúde que estão disponíveis aí para todas as pessoas. Eu ressaltei muito aqui essa objeção de consciência que o profissional médico tem resguardado, de fato, né, de se algo vai ao encontro, vai de encontro, na realidade, as suas convicções pessoais, suas crenças religiosas, o médico não é forçado a fazer determinado procedimento. Ele pode alegar essa condição e direcionar o paciente para um outro profissional igualmente capacitado para poder realizar o procedimento. Mas também, no caso do médico, diretamente, existem ressalvas. Por exemplo, se o paciente estiver correndo risco de vida, essa alegação, essa objeção não poderá servir, né, como utilidade. Ele terá que intervir ali, e esse é o princípio maior de todo e qualquer profissional médico, é prezar pela vida e pela saúde das pessoas. Bem como se ele for o único médico naquela localidade. Veja, só existe ele naquela localidade que possa realizar aquele procedimento. Ele também não poderá se utilizar desse tipo de artifício, de argumento para poder não realizar o procedimento. Então, mesmo em relação ao profissional, nós ainda temos as ressalvas e as questões mais detalhadas que a lei não resguarda, não ampara esse profissional do ponto de vista legal. O que dizer, então, quando a gente trata de uma instituição, né, que está ali aberta, disponível para prestar serviços de saúde à população toda do país. Então, ela, a meu ver, é que não tem mesmo a possibilidade de se utilizar desse tipo de argumento. A gente pode analisar qualquer outra possibilidade que pode acontecer, de repente, a instituição se desincumbir da obrigação de realizar esse ato ou aquele. Agora, por convicção religiosa, penso eu que ela ultrapassou um pouco o limite da razoabilidade e incorre aí, a meu ver, em outras questões, né, e pode até ser motivo de sanção para a instituição. E quando a gente vê uma menina que foi vítima de estupro e está grávida, uma garota que tem o direito, né, de fazer esse aborto, o hospital também não pode se negar a fazê-lo, mas já o profissional sim, né? Sim, ele pode alegar essa questão da objeção, né, de consciência, né, justamente pela crença, né, de não concordar, mesmo nesses casos, com a possibilidade de aborto e tal. O profissional pode, desde que, como nós falamos, desde que a paciente ali naquele momento não esteja correndo risco de vida. Exatamente. Né? Se for um caso de urgência e emergência, ou seja, que não há tempo hábil para que você comunique essa objeção, faça contato ou direcionamento para outro profissional. Ou seja, se não houver tempo hábil para isso ser realizado, o médico tem que intervir, independentemente das suas convicções, porque o que prevalece aí é salvaguardar a vida, né?
né, que ela, de repente, concorda com o pensamento da instituição, mas pode haver outro profissional que não pense desta forma, também trabalha naquela instituição e está igualmente impedido. Então, essa linha que é ultrapassada aí pela instituição é que é o grande detalhe. Ela fere a autonomia do profissional médico também quando ela utiliza da sua posição hierárquica para poder determinar ou não a realização daqueles procedimentos. Vale lembrar aqui que, inclusive, o próprio Código de Ética Médica traz esse tipo de ressalva, né? Não é possível, quando você utiliza da sua posição hierárquica para impedir, por motivo de crença religiosa, filosófica, políticas, etc., ou até interesse econômico, que o profissional deixe de realizar esse ou aquele procedimento. E certamente o caso será muito bem analisado, né, detalhadamente analisado pelo Ministério Público daquela localidade e quiçá até pelo Poder Judiciário, né, dependendo do desdobramento do caso. E se for constatado de fato que o hospital está, de repente, incorrendo em algum tipo de prática nociva, vamos dizer assim, né, em relação à assistência à saúde daquelas pessoas, ele poderá sim ser responsabilizado por isso, certamente. E tem que saber, por exemplo, se esse é o primeiro caso para colocar o DIU, se foi esse caso específico. Só esse caso com essa mulher não foi atendida? Ou vai aparecer muito mais daqui a pouco. Ou vai aparecer outros casos, não é, doutor Juliano? Isso certamente será analisado, né? E é provável, diante da repercussão, que outras situações semelhantes, vamos dizer assim, venham à tona, né? Talvez não só ligadas a esses procedimentos específicos, e de repente até a outros, não é? Então, isso realmente tem que ser analisado com muito critério, eu diria, porque, assim, por mais que seja uma instituição privada, além de convênio com o SUS, mas mesmo que só exclusivamente privada, vale lembrar que é uma prestação de um serviço público. Né? O Estado faz essa concessão para as instituições privadas, mas ela está lá na ponta prestando um serviço público para a sociedade. Então, não é só do jeito que ela quer. Nós temos legislação no país, tem regulamentação, tem as agências reguladoras, né, como a própria ANS que regulamenta o mercado privado. Então, não é só do jeito que a instituição diz. Né? A livre iniciativa existe, mas tem as suas ressalvas, né, por conta do dever legal que essas instituições têm quando estão investidas ali, prestando um serviço público para a população. Então, não é só ela que diz como é que é feito. Né? A legislação do país, a Constituição do país também determina, e é a nossa maior elevação aí do ponto de vista jurídico, né? A Constituição que rege todas as outras relações aí no nosso país. Inclusive, pelo senhor que conhece muito, né, do assunto, eu tenho a impressão que fica até difícil, né, para o setor jurídico do hospital, né, atuar nesse caso. Né? Não sei como é que defesa pode apresentar em defesa os advogados, né, o setor jurídico da instituição, que defesa apresenta do Hospital São Camilo, doutor Juliano? É provável que eles, de repente, tentem trazer uma interpretação, vamos dizer assim, né, mais flexibilizada, mais extensiva desse direito de objeção, né? Mas penso eu, como eu digo, isso é previsto, não é por lei. É isso. Não há lei nenhuma que diga que uma instituição, um CNPJ, pode utilizar de objeção de consciência para não realizar esse ou aquele procedimento. O profissional em específico tem essa possibilidade, né? Porque existem normas constitucionais que também o resguardam, bem como o Código de Ética Médica que regulamenta, que norteia todo o proceder da categoria. Então, realmente vai ser uma discussão jurídica bem interessante, né, e bastante sinuosa, eu diria, para os profissionais que defendem a instituição. E, doutor, se esse caso não for cuidado com a devida atenção, a gente sabe que abrirá precedentes, né? Até porque no Brasil nós temos muitos hospitais de cunho religioso, a gente tem muitos da Igreja Católica, temos também as igrejas protestantes, a gente tem hospitais ligados à religião islâmica, ao judaísmo aqui no Brasil, e a gente tem que ficar bem atento, né? Porque como eu disse, se não corta-se o mal pela raiz, a coisa pode ficar bem maior. E aquele detalhe, né? Também levando em consideração a nossa Constituição, o Brasil é um país laico, né? Se a gente for proceder, especialmente os prestadores de serviço, com esse viés filosófico, religioso,
política, etc., a gente vai terminar tendo situações das mais diversas, eu diria, na sociedade. Então, é preciso que, de fato, haja uma linha a ser seguida, e o país, regra geral, é um país laico. Você não pode discriminar determinada pessoa, e principalmente quando se trata de uma assistência à saúde, porque a convicção dela é A, B ou C. Visão disso. Doutor Juliano, o que é que cabe para essa senhora que teve o atendimento negado? Aí é dano moral, é constrangimento? O que é que diz a lei em defesa dessa cliente do Hospital São Camilo, doutor Juliano? Olha, veja só, a questão do dano moral em si, é preciso prioritariamente se analisar se houve algum prejuízo, de fato, além desse dissabor, vamos dizer assim, da situação, se houve algum prejuízo a ela. Se ela conseguir comprovar, de repente, que teve algum prejuízo, ou à sua saúde, ou do ponto de vista psicológico e tal, que trouxe um agravamento realmente a ela, ela poderá, de repente, buscar medidas cabíveis. Né? Mas, assim, não é o simples fato da instituição negar que já incide obrigatoriamente esse direito dela ser reparada do ponto de vista pecuniário. Né? Mas se houve prejuízo, aí sim ela tem todo o direito de buscar a reparação disto junto ao Poder Judiciário. O que a gente observou no caso concreto, pelo menos à distância, é que, em tese, não houve nenhum tipo de medida nesse sentido empreendida. Né? Houve, sim, a publicização do caso e as instituições públicas, né, que fiscalizam a lei e o cumprimento dessa lei, como o Ministério Público, é que instaurou o procedimento apropriado para poder analisar a conduta. Mas, a priori, a paciente somente se houve algum prejuízo. Vamos supor que ela, de repente, tinha uma certa urgência, do ponto de vista médico-científico, de fazer a implantação daquele DIU. E aí, o postergar, ou seja, o retardar dessa realização, tivesse trazido algum prejuízo à saúde dela, no caso concreto. Aí sim, ensejaria certamente pedido de reparação. Mas se for só a situação em si, eu particularmente não vejo com tanta gravidade assim a título de reparar. Doutor Juliano, a gente agradece muito esse bate-papo. Vamos já marcar uma próxima entrevista. O senhor vir pessoalmente conversar aqui conosco, tomar um cafezinho com a gente, conversar um pouco mais, porque esse assunto, não só esse específico... E puxa outros assuntos. O direito da saúde, né? É verdade. O direito da saúde é muito amplo e a gente quer conversar com o senhor mais vezes dentro da sua especialidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma satisfação e estarei aberto aí para qualquer convite que surja. Será um prazer tomar o cafezinho e conversar com vocês sobre esse assunto aí no estúdio. Muito obrigado. Muito obrigada, nós que agradecemos. Conversamos com o Dr. Juliano Pessoa, advogado especialista em Direito da Saúde.